Vamos pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Vamos ler junto? Entrando. O tema da nossa fala agora, dessa nossa pregação, é ser de Nossa Senhora para melhor ser de Jesus Cristo. Quando me falaram desse tema, eu me lembrei de uma frase de São José Maria Escrivá que dizia exatamente isso. Ele dizia: ser de Maria e serás Jesus Cristo. E isso fica muito claro para nós, porque o que o anjo disse para ela? Que Deus era com ela. Quando a gente vê lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, a adoração dos reis magos, lá no versículo 11, diz que quando os reis magos chegaram ao local, encontraram o menino junto com a sua mãe. Então, ou seja, quem encontra Nossa Senhora, encontra Jesus Cristo. Por isso, no tratado, São Luís fala que a Virgem Maria é o caminho mais curto, fácil e perfeito para chegar até em Deus. E quem encontra com ela, encontra com Nosso Senhor. Isso é uma coisa muito lógica para nós, né? Lembra do que eu falava na primeira pregação? São Luís diz que quanto mais uma alma se consagra a Nossa Senhora, mais essa alma será consagrada a quem? A Jesus Cristo. São João Paulo II dizia que para melhor ser consagrado a Deus, é necessário ser consagrado a Nossa Senhora. Santo Ildefonso vai nos ensinar também: para ser um fiel escravo do filho, eu me torno um fiel escravo da mãe. E tantos outros santos vão seguir esta linha de pensamento, dizendo que quem se entrega a Nossa Senhora, melhor será entregue a Jesus Cristo. Por exemplo, um santo da igreja chamado São Fulgêncio, ele ensina que Maria Santíssima é a escada celeste, do qual Deus desceu aos homens e os homens sobem a Deus. Então, quando nós estamos falando aqui de nos consagrar à Virgem Maria, para melhor ser consagrado a Deus, é até mesmo imitar Nosso Senhor. Uma pessoa protestante um dia me disse assim: irmão, mas a Sagrada Escritura diz, né? Corrigindo, eles não falam Sagrada Escritura, eles dizem a Bíblia, né? Mas a Bíblia diz: sede imitador de Cristo. E por que você fica imitando essa mulher? Eu falei: eu estou imitando Jesus. Porque, meu irmão, como é que Jesus veio do céu? Eu falei para ele: foi a cegonha? Deus Pai, em um certo dia belíssimo, disse a uma cegonha que ela deveria trazer o seu filho à terra. Foi assim? Ele nasceu de um pé de alface? Eu perguntei para ele. Jesus quis ter uma mãe. Então, qual foi a forma que Jesus escolheu para vir até nós? Qual foi a forma que Jesus escolheu para se unir a nós, se tornando um como nós, exceto no pecado? Onde ele se torna homem, sem deixar de ser Deus? Onde que ele herda uma natureza humana? Não foi no ventre dela? Então, como que Nossa Senhora será um empecilho para que eu também possa me unir a Deus, se eu estou usando o mesmo caminho do qual ele quis para se unir a nós? Então nós devemos tirar da nossa cabeça essa mentalidade protestante diabólica de achar que quanto mais a gente se aproxima da Virgem Maria, mais nós iremos nos afastar de Deus. Quando nós ainda temos aquele pensamento que São Luís apresenta como uma falsa devoção, que seria os devotos escrupulosos, ou seja, gente que tem medo de amar Nossa Senhora, porque acha que amando Nossa Senhora está colocando ela no lugar de Deus. Quando nós ouvimos isso, que alguém tem medo, isso nos mostra que essa pessoa ainda
não ama verdadeiramente Nossa Senhora, porque vai dizer lá em 1 João 4:19, se eu não estou enganado, São João diz que o verdadeiro amor lança fora todo temor. Então, se eu amo Nossa Senhora, mas eu ainda tenho medo, será que de fato aí está o verdadeiro amor? O verdadeiro amor lança fora todo temor. Então não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de querer se consagrar à Virgem Maria e viver uma dependência dela. Porque quando a gente lê isso no tratado a primeira vez, nós podemos ficar um pouco chocados e falar, mas será que isso aqui está certo? Que um consagrado vai depender completamente dela? Gente, isso é imitar Jesus. Jesus veio numa forma de bebê ou não veio? Ele não quis depender dela para que ela o amamentasse, desse banho nele. Quando Herodes queria matar o menino Jesus, ele deixou a vida dele nas mãos dela. Para que um exemplo maior do que esse, do quanto Jesus quis depender dela? Então, se até mesmo Deus quis ter ela como mãe, gente, quem somos nós para dizer que nós não precisamos dela? Uma pessoa disse assim para mim, eu não preciso dessa tal de Maria. Aí eu nem sei se pequei nesse dia, mas eu fui irônico com a pessoa. Eu falei, calma, ou quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Nem existe, tá? Pelo amor de Deus, não existe a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Mas por que eu falei isso? Eu falei, se Deus quis ter ela como mãe, quem somos nós, pobres pecadores, para dizer que nós não precisamos dela? Então, nós precisamos entender que a mãe e o filho, eles são inseparáveis. Eu gosto de contar uma história, que um dia eu estava na rodoviária em Brasília rezando o rosário, e uma mulher me viu rezando o rosário e disse assim para mim, tu rezas um demônio. Imagina dizer para o Hélio Maria que Nossa Senhora é um demônio. Respirei fundo, contei de 1 até 10, pedi a Jesus que me desse paciência. E aí eu respondi àquela mulher fazendo uma pergunta. Eu falei assim, bom, eu quero então que a senhora me explique como que Deus nasceu de um demônio. E ela começou, que? Eu falei, que não. Eu estava na minha, ninguém mandou a senhora vir, né? Como que Deus nasceu de um demônio? Porque se Nossa Senhora é um demônio, como a senhora está dizendo, eu e a senhora vivem uma ilusão. Para que ir para a igreja? Para que buscar Jesus? Mas o que está escrito lá em 1 João 3,8, diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio e o próprio demônio. Então poderia ele ter nascido de um demônio? Se ele vem para destruir o demônio e suas obras? 2 Coríntios 6,14, tradução da Ave Maria, diz que não existe uma compatibilidade, isto é, uma união entre Deus e o demônio, ou Deus e o demônio podem se unir. Se Deus não se une a um demônio, se eles são como óleo e água, se ela fosse um demônio que não é, como é que ele iria morar por 9 meses no ventre de um demônio? Seria isso possível? Pior ainda, por quê? Quando os nossos pais se uniram, houve uma união de 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, correto? Por isso o tipo de sangue daquela criança ou será do mesmo tipo de sangue do pai, ou será do mesmo tipo de sangue da mãe. Como que Nossa Senhora concebeu? Foi por obra de quem? O Espírito Santo tem cromossomos? Então o sangue de Jesus era do mesmo tipo de sangue de quem? A carne de Jesus era do mesmo tipo da carne de quem? Como eu sou um Zé Ninguém, nada melhor do que citar um doutor da igreja, Santo Agostinho, que no século V já falava isso. O sangue de Cristo e a carne de Cristo é do mesmo sangue e da mesma carne da Virgem Maria. Então não tem como separá-los dois. Estou mostrando a união da mãe com o filho para dizer que quem de fato se entrega a Nossa Senhora está também se entregando ao filho. Que quem pertence a Nossa Senhora também pertence ao filho. Então não se separa os dois.
Porque aqui, gente, nenhuma outra criatura humana esteve tão unido a Deus quanto Nossa Senhora. A maior união que existe, a igreja chama de união hipostática, que é a união da natureza humana e divina de Nosso Senhor. Mas os santos falam que depois desta união, a segunda maior união é a união de Jesus e Nossa Senhora. Então eles não se separam. E nem tem como separá-los, devido a essa questão deles estarem tão profundamente unidos. E a vantagem de ser dela, para ser de Jesus, né? A vantagem de ser de Nossa Senhora, para melhor ser de Jesus, qual que é? Porque quando eu me consagro a Nossa Senhora, eu estou entrando na escola da Virgem Maria. Vocês podem ter certeza do que eu vou falar agora. Não existe ninguém, não existe uma outra criatura humana que melhor pode nos ensinar a como ser de Deus, senão Nossa Senhora. Alguns exemplos bobos perto do que nós estamos falando. Quem melhor nos conhece? Nossa mãe, é ou não é? Eu agora estou crescidinho, e às vezes quando estou passando por alguma dificuldade, eu falo assim, eu não vou falar nada para minha mãe, para não deixar ela preocupada, mas vamos ser verdadeiros, adianta eu fazer isso? Minha mãe olha para mim e já pergunta logo, o que está acontecendo? Talvez sua mãe mora em um outro estado, você liga para ela, e pelo tom da sua voz, a mãe é capaz de falar, meu filho, minha filha, pode desembuchar, o que está acontecendo? Então, ou seja, quem melhor conhece Jesus senão a mãe dele? Quem melhor sabe de Deus senão aquela que gerou Deus no ventre? Nossa Senhora e Jesus se conhecia profundamente, que no filme Paixão de Cristo do Mel Gibson, quando Jesus carregando a cruz caía, ele olhava para quem? Ela não precisava dizer nada e nem ele. Olha a união dos dois, aonde Jesus e Nossa Senhora aprenderam a se comunicar com os olhos. Penso eu, aí aqui eu vou usar a maternidade da minha esposa, nos retiros de casais eu brinco, né? Brinco não, eu falo como verdade, que cada gravidez deveria ser para aquele casal um retiro espiritual de 9 meses. Então, minha esposa está grávida do sexto filho, então deu para meditar muito bem, né? Então deu para meditar bastante lá em casa, né? Nessa questão da união dos dois. E aquela que gera o filho no ventre, o quanto ela conhece o filho, o quanto ela está unida ao filho. E Nossa Senhora foi aquela que carregou Deus no ventre. Então, ou seja, ninguém melhor do que ela para conhecer aquilo que é a vontade de Deus. E aí, quantos anos Jesus viveu nessa terra no nosso tempo cronológico? 33. Foi ou não foi? Ele começou a pregar com quantos anos? Com 30. Jesus ficou mais tempo pregando ou em casa com ela? Será que essa mulher não tem nada para nos ensinar? Quando Jesus aprendeu a dar os primeiros passinhos, Jesus segurava nas mãos de quem? Vocês concordam comigo? Se Deus aprendeu a caminhar segurando nas mãos de Nossa Senhora, como é que nós devemos caminhar aqui também? Será que não é segurando nas mãos dela pela verdadeira devoção? Será que não é estando preso nela pela consagração? Então lembra disso. Ela conhece Deus de uma maneira do qual nenhum outro santo conheceu. Qual outro santo, uma santa, ouviu, por exemplo, Deus chamar ela de mamãe? A não ser ela, né? Por isso uma outra mulher protestante chegou em mim e disse: Maria é uma mulher qualquer como eu. Aí eu gosto de responder perguntando, né? Falei, então nós vamos ver aqui se Nossa Senhora é uma mulher qualquer, comum a todas. Porque se ela é comum, que ela viveu, qualquer uma outra pode viver então.
E aí eu perguntei para ela, obrigado. Ô irmã, vê com o rapaz lá do violão para ele vir já. Eu perguntei assim para ela: algum dia a senhora estava orando no quarto? Falei, nem vou falar rezar, porque já entra em outra briga, né? A senhora algum dia estava orando num quarto, um anjo veio do céu e lhe chamou de cheia de graça? Ela disse, nunca. Falei, pois a ela chamou. A senhora já concebeu por obra do Espírito Santo? Ela disse, nunca. Ela falou, não é que ela concebeu? A senhora, minha irmã, já sentiu Deus mexer no seu ventre? A senhora deu a luz a Deus? Deus já dormiu no seu colo? A senhora já deu de mamar a Deus? Ela já estava de cabisbaixa, eu fiquei com dó. Falei, eu vou fazer a última pergunta agora, né? Deus já lhe chamou de mamãe? Ela disse nunca. Eu falei, então mais respeito ao falar da minha senhora. No dia que a senhora viver tudo isso aqui, eu posso dizer que ela foi uma mulher qualquer como a senhora. Então ninguém melhor do que esta mãe para nos ensinar. Quando eu fico olhando para a maternidade da minha esposa, né? Mulher é um mistério de Deus, é ou não é? Minha esposa, uma vez grávida, começou a chorar lá dentro do quarto. Eu fui correndo, né? Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa? Mas não, ela estava sentada na cama, passando a mão na barriga, conversando com a criança, e ela começou a chorar. Quantas noites esta mãe não ficou em claro, com a barriga banhada com as suas lágrimas de adoração? Eu fico imaginando quando cada um dos nossos filhos mexeram pela primeira vez e minha esposa falar assim, amor, corre, põe a mão, está mexendo. Eu coloco a mão, eu fico feliz porque eu sou pai. Mas homens, vamos ser verdadeiros, nós nunca iremos sentir como uma mulher sente. É diferente estar dentro dela. E quando eu olho para esta realidade, eu me lembro e penso que a alma dela exultou de alegria quando pela primeira vez Deus estremeceu no ventre dela. Esses dias agora que a gente foi fazer ecografia, ouvir o coração do bebê, não tem como explicar esse momento, não é? Para o pai ou para a mãe é muito especial ouvir o coração do filho. Eu não me lembro agora com quantas semanas de gestação aquela mulher que está grávida, gente, tem 2 corações dentro dela. Olha como a devoção a Nossa Senhora e Nosso Senhor caminham juntos e não se separam. Ontem foi o quê? A exaltação da cruz. E hoje? Nossa Senhora das Dores. As 9 primeiras sexta-feiras de cada mês, devoção ao quê? Sagrado Coração de Jesus. E os 5 primeiros sábados? Por que as devoções caminham juntas? Quando eu vejo que minha esposa, dentro dela, além de bater o coração dela, está batendo o coração do nosso filho, eu penso que a primeira vez que o manado sagrado coração de Jesus bateu foi por causa do Imaculado Coração de Maria. 2 corações unidos que batiam no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Tem um santo que compara os 2 corações como uma harpa, que sai o mesmo som. Então não tem como separar a mãe do filho. Tem uma coisa bonita que eu já falei em tantos lugares, mas eu quero repetir aqui porque eu acho muito bonito isso. Eu assisto os partos da minha esposa, e quando José Benício, que é o mais novinho, nasceu, a médica colocou ele no colo da minha esposa, ela abraçou ele, ela olhou assim para o alto, e ela disse assim, bendito seja Deus. Eu comecei a chorar quando eu vi isso, porque eu lembrei de uma frase do venerável Funtão Shim que disse assim, toda mãe ao dar à luz, eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida.
Mas existe uma mãe que ao dar à luz não olhou para o céu, olhou para baixo, pois o céu estava em seus braços. E esta única mãe se chama Virgem Maria. Essa mulher pode ser uma mulher qualquer? Enquanto muitos ignorantes lá fora chamam ela de demônio, como que Jesus chamava ela? De mamãe. Apareceu recentemente, vou falar igual o Padre Léo, uma anta, no YouTube, um vídeo, onde ele fala que quando o anjo anunciou Nossa Senhora, a resposta dela para o anjo foi uma resposta idiota. Como é que pode falar isso da Mãe de Deus, né? É uma coisa ilógica. Os irmãos protestantes pregam sobre Davi, sim ou não? Que foi um adúltero, que botou Urias na linha de frente para morrer na batalha. Fala de Salomão, sim, que adorou outros deuses. Fala de todos os personagens da Sagrada Escritura, eles pregam lá, é ou não é? Com exceção de quem? Só não pode falar de quem lá? Isso não é esquisito? Por que pode pregar sobre todos os personagens bíblicos que erraram, que pecaram? E por que não pode falar daquela que é toda santa? Hélio Maria, você é idólatra porque a sua paróquia é dedicada a ela, Imaculada Conceição. Mas o senhor Edir Macedo construiu um templo que traz o nome de quem? Não seria isso também idolatria? Hélio, você é idólatra porque você se ajoelhou diante da imagem para rezar. Eu falei, meu irmão, então você adora banco. Porque eu passo na frente da tua igreja, você está ajoelhado lá, diante do banco lá, rezando. Não, eu não estou adorando. Eu falei, não, então é a mesma coisa eu. E tem até uma coisa, Celito. Quando a gente passa na frente da igreja protestante, eles estão ajoelhados, não é? De costa lá. Sabe por quê? Porque na verdade eles estão ajoelhados para o sacrário. Eles não têm o que nós temos, que é Jesus sacramentado. Por que os protestantes são tão emotivos nas suas músicas e choram? Porque ele não tem o tesouro mais precioso que nós temos, que é Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Vocês já viram uma igreja protestante, o quanto é vazia, com todo respeito a eles? Eles não têm uma imagem, eles não têm um sacrário, é um caixotão aquilo. Nós temos tudo. Nós temos uma mãe, nós temos os sacramentos, nós temos a igreja tão bela. E esta mãe que foi aquela que mais se uniu a Deus, quer nos ensinar a nos unir também a Ele. Daqui a pouco, já estão começando aqui a preparar o momento mais importante do dia de hoje, que vai ser a Santa Missa. Como Hélio, eu devo me unir hoje ao comungar a Jesus? Se une a ela. Quando a gente comunga, nós deveríamos fazer o que? A ação de graças. Ela fez a mais bela ação de graças. Ela ficou 9 meses em ação de graça. O mesmo Jesus, você que vai comungar hoje, o mesmo Jesus que esteve tão pequeno no ventre de Nossa Senhora, é o mesmo Jesus que estará também em nós, ao recebermos a hóstia consagrada. Como é que Nossa Senhora recebeu Jesus? Se a missa nós já aprendemos com o Celito, que a missa é a atualização do que houve no Calvário, como que eu devo viver a missa hoje, agora? Como que ela viveu lá no Calvário? Então esta divina mãe, essa mestra da vida espiritual, quer nos ensinar a viver esses mistérios, de como amar Jesus, de como servir Jesus, de como adorar Jesus, de como comungar Jesus. No capítulo 5 do tratado, quando São Luís fala os motivos pelos quais nós deveríamos nos consagrar, é que ele fala que tudo que nós temos, nós entregamos a Nossa Senhora e ela entrega a Jesus.
e ela não retém nada para ela. Quando eu leio isso, eu me lembro, por exemplo, de João 2. A Virgem Maria pede ao seu filho para que ele realize o primeiro milagre. Jesus realizou ou não realizou? E vocês lembram como termina o Evangelho? E os discípulos passaram a crer ainda mais nele. Ela não retém nada para ela. A única coisa que Nossa Senhora quer de fato é que nós sejamos todos de Jesus Cristo. Então entende qual é a proposta da consagração a ela? É para que por meio dela nós sejamos todo de Jesus. Quem é esta mãe? Do qual do tempo que ele viveu, no nosso tempo, ele quis viver mais tempo com ela em casa. Aí eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho. Ele fala que Nossa Senhora venceu Deus amorosamente. Eu fico imaginando que Nossa Senhora é uma criatura tão bela, tão agradável, que um Deus deixou o paraíso, onde era adorado pelos anjos, para habitar em um outro paraíso terrestre chamado Virgem Maria. Como não vou querer ter esta mãe como minha mãe? Os santos falam que quando Jesus saía para fazer missão, voltava para casa cansado. Adivinha onde ele descansava? No colo dela. Por isso vai dizer São Jerônimo que a Virgem Maria é o colo místico da igreja. Nós não somos a igreja? Está cansado? Você tem um colo para descansar. Você entende o que é ter o colo místico? Num colo que muitas vezes foi o lugar onde Deus descansou. No colo onde muitas vezes foi o lugar onde Cristo encontrou repouso, consolo. Foi no colo de Nossa Senhora que muitas vezes também Deus chorou. Eu estou fazendo uns estudos a respeito da tristeza, como vencer a tristeza, o que é a verdadeira alegria, porque eu quero tentar ajudar as pessoas que vivem na depressão. E um dos remédios para a tristeza é o Santíssimo Sacramento, vai dizer São Pedro Julião. E São Pedro diz assim: se você olhar para o Evangelho, você já viu em alguma parte do Evangelho que falava de Jesus sorrindo? Eu nunca vi. Mas você já viu partes no Evangelho que falava de Jesus chorando? Quando Lázaro morre, o que Jesus faz? Quando Jerusalém não recebe, Jesus chora sobre quem? Jerusalém. Na carta aos Hebreus fala que ele oferecia preces ao Pai entre lágrimas. Um Deus que também se entristeceu, um Deus que também chorou, um Deus que também quis ter um colo que o consolava. Então não foi por acaso que antes de morrer na cruz ele nos deu ela como mãe. Uma vez eu ficava meditando, como é que foi para São João receber Nossa Senhora como mãe? Eu não sou padre, mas por escutar, atender as pessoas, eu atendi uma pessoa que perdeu o companheiro, a esposa. Ele dizia assim: Hélio, eu não tenho mais motivos para viver. Tem mães que falam isso quando perdem filhos, tem esposa que fala isso quando perdem, né? O esposo, enfim. Eu morri com aquela pessoa naquele dia. Já ouviram isso? Eu imagino que esse era o sentimento de São João. São João, um dia antes, reclinou a cabeça onde? No peito de Jesus. Ele ouviu o Sagrado Coração bater. Agora São João está vendo aquele coração parando de bater. Eu penso que quando Jesus estava morrendo na cruz, o sentimento de João era esse: eu não tenho mais motivos para viver, eu não tenho mais sentido para viver, porque o grande amor da minha vida, a razão do meu viver, do meu existir, está morrendo naquela cruz. Só que quando São João ia tendo esse sentimento,
houve um sentido de vida e de esperança para ele. Sabe quando? Quando Jesus olhou para ele e disse assim: filho, eis aí a tua mãe. Eu acredito que esse foi o sentido de vida que São João começou a ter. E penso que São João já não mais chorava porque o mestre partia, mas São João chorava pela herança que recebia. Foi confiado a ele a graça de cuidar da mãe de Deus. Dessa mãe que, se a gente for analisar a tradição da igreja, em um livro do servo de Deus, o Padre Júlio Maria fala que ele cita um santo, e o santo disse que a primeira missa que foi celebrada em honra a ela, sabe quem fez? São Pedro. Nas catacumbas da igreja já se tinham desenhado Nossa Senhora na parede. Os apóstolos, os primeiros cristãos já veneravam ela aqui ainda, quando ela estava no nosso meio. Para não dizer que venerava ela em vida, né? Porque ela não morreu, né, gente? Nossa Senhora não está morta. Como é que nós vamos perder tudo isso? Então não tenha medo de amar Nossa Senhora. São Maximiliano Maria Kolbe diz assim: não tenhais medo de amar a Virgem Maria demasiadamente, pois nós nunca iremos amá-la como Cristo a amou. Não tenha medo de exaltar Nossa Senhora, porque dizia Santo Alberto Magno que nós jamais iremos exaltar ela como Deus exaltou. Quem mais exaltou Nossa Senhora foi a Santíssima Trindade. Quando Deus Pai escolhe ela para ser a mãe de seu filho, quando Deus Filho escolhe ela para ser sua mãe, quando Deus Espírito Santo desposou a Virgem Maria como a sua fidelíssima esposa. Então não tenha medo de amar Nossa Senhora. E para a gente encerrar, até por causa que daqui a pouco é a Santa Missa, sentado assim mesmo, só fecha teus olhos. Eu quero te convidar a você sentar no colo de Nossa Senhora agora. Deita no colo. Ela é o colo místico da igreja. O servo de Deus, o Padre Júlio Maria, disse que é necessário ter uma mãe na religião. Se você está cansado, como Jesus muitas vezes cansou, se você está chorando, como muitas vezes também Jesus chorou, Jesus também se entristeceu. Ele falou no momento do Horto das Oliveiras: estou triste, numa tristeza mortal, dizia Jesus. Você agora vai deitar no colo dela. Se você está cansado, descansa no colo dela agora. Se você está triste, chore no colo dela. Eu gosto de testemunhar uma experiência que eu tive. Um dia eu parei para chorar diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ela sabia porque eu estava chorando naquele dia. E me deu uma vontade, porque a imagem tinha uma mãozinha assim, sabe? A palma da mão assim aberta, a imagem. Eu colhi uma da minha lágrima com a ponta do dedo, coloquei na palma da mão daquela imagem, e chorando eu dizia para ela assim: mãe, totus tu, que significa todo teu. E me veio uma emoção no coração, como se Nossa Senhora colocasse no meu coração assim: que todos os seus filhos que ofertarem a ela sua lágrima de dor, essa mesma lágrima de dor vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Então no colo dela agora, entrega a tua lágrima de dor. Quantos anos talvez você venha enchendo as talhas da tua vida com tuas lágrimas de dor? Entrega para sua mãe agora. Fala com ela agora. Se você talvez veio para o cenáculo pensando em desistir de tudo, se talvez você veio para o cenáculo dizendo: eu não aguento mais as lutas, as dificuldades que eu estou vivendo, entrega para ela agora. E vai ouvindo esse canto que o Espírito Santo colocou no coração desse casal, desse músicos tão belo, e você vai entregando sua vida para ela. Cante conosco, ore conosco essa canção agora. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração, de mãe, para compreender tamanha dor. Diga isso para ela, como é difícil.
é difícil ser fiel e carregar a minha cruz. E carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, o teu olhar me mostra amor. Ela que caminhou com Jesus até o Calvário. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Te convido a caminhar também comigo. E peça a ela, ó mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Diga pra ela, ó mãe, carrega-me no colo, educa-me como educaste Cristo, para que eu possa entender e o Calvário me ensinará a viver. Para encerrar, peça a ela, ó mãe, levanta-me do chão das nossas quedas, mãe, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste Cristo, para que eu possa entender e o Calvário me ensinará a viver. São João recebeu Nossa Senhora no momento da dor, no momento de angústia, de tristeza, de perda, de solidão. Então, se esse é o momento que você tem vivido na sua vida, lembra das palavras de Jesus antes de morrer: filho, filha, eis aí tua mãe. Que ao terminar o santo sacrifício da missa hoje, volte para casa sabendo que você não está sozinho. A missa não é a atualização do que houve no Calvário, sim ou não? Ela não esteve no Calvário. Eu gosto de meditar que em cada santa missa Jesus vai atualizar o que houve no Calvário. Isso é verdade e fé. Em cada santa missa Jesus olha para nós e diz: filhos, eis aí tua mãe, e mãe, eis aí os teus filhos. Ao sairmos hoje do Calvário da Santa Missa, você vai fazer, eu vou fazer, nós iremos fazer como São João, iremos levá-la para a casa. Amém? Ave Maria.